também as vidas que hoje desceram as águas em testemunho da sua fé. Aleluia! Que coisa boa! E hoje tivemos 22 batismos. Parabéns, Isabela. Deus abençoe. Que coisa boa. Bem-vindos à família da fé. Parabéns, Flora. Deus abençoe. Bruna, Deus abençoe. Bem-vindo. Parabéns. Glória a Deus. É assim, gente. Há 21 séculos que esta palavra de Jesus na grande comissão não volta vazia. Vão por todo mundo, preguem o evangelho e batizem. E é isso que nós estamos fazendo, em obediência a Jesus. E hoje foram 22, totalizando esse ano, segura aí, 1.767 vidas para Jesus nessa casa. Glória a Deus. Queridos, agora é com vocês. Vocês têm amigos, parentes, pessoas que vocês conhecem. Alguém anunciou a vocês. Vocês receberam, aceitaram, se arrependeram e desceram as águas, não foi isso? Agora vocês vão falar. A Flora falando para os amiguinhos dela lá na escola, cada um. Além disso, lá no culto do Overdrive dos juniores, tem mais lá, acho que uns 10 outros juniores também. Então, que vocês logo voltem àquele batistério, trazendo seus parentes, seus amigos, e aí o evangelho continua. E façam todos os cursos que a igreja oferecer, o cultura da igreja, crescer, aprender, e venham servir no ministério também. Aquilo que recebemos, também damos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, estenda as mãos. Esse estender as mãos é para abençoar, mas é também para enviar vocês como novos missionários de Jesus. Pai, nós com alegria celebramos Jesus nesta manhã. E o que o Senhor tem feito com vidas transformadas. Agora, abençoamos os batizandos de hoje, estes e todos os juniores, os 22 desta manhã. E todos deste ano, que eles cresçam na fé, que o Senhor dê novos dons e que eles sirvam com alegria. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e parabéns. Bem-vindos. Pode sentar. Que coisa boa, tantas notícias boas. Temos alegria também. Terminamos a conferência do Homens de Honra. Foi a maior, mais de 5.000 homens. Obrigado, pastor Max e toda a sua equipe do Homens de Honra. E lançamos para o Brasil também um movimento chamado Movimento HH, que é um ministério que vai inspirar, capacitar e servir outras igrejas da Rede Inspire do Brasil inteiro. Você pode também divulgar esse ministério. E já ano que vem vamos fazer a nova conferência e vai ter novidades. E entre os preletores que tiveram conosco, também temos o pastor Cicinho, que está aqui com a sua esposa. Deus abençoe, muito bem-vindos mais uma vez, que seja a primeira mais de muitas. Eles são membros lá em São Luís dos Montes Belos, com o pastor Fábio. Uma alegria sermos igreja da Rede Inspire. E agora ele veio trabalhar em São Paulo, na TV Band. E é uma alegria tê-lo aqui. E que Deus o abençoe nesse novo campo missionário de vocês também, né? Ele ontem me deu uma camisa do São Paulo, né? Deus abençoe você nos dois sentidos, aos que celebram conosco, né? E aos que ficam, não vou dizer com inveja, porque crente não tem inveja, mas tem corintiano aí que fica receoso, né? Então, Deus abençoe vocês também. Jesus ama todos. E eu estava falando para ele, porque eu nasci no estado do Rio. Então, no estado do Rio, eu sou botafoguense, ou glorioso, né? A gente sofre também. E aqui em São Paulo, eu adotei o São Paulo. E eu vejo o quanto que eu já virei mais paulista do que fluminense, porque sempre eu torço para o Botafogo e para o São Paulo. Mas quando eles estão juntos, aí não tem jeito, Cicinho, aí é o São Paulo mesmo. E aí a gente vê que é mais já paulista do que fluminense, né? Quer ver? Quem não nasceu em São José dos Campos? Levanta a mão. Olha que impressionante. Essa cidade, ela recebe todo mundo de todos os lugares. E por isso que você veio para a igreja da cidade, né? Porque aqui é uma casa para todos, não é? Glória a Deus.
igreja cresceu com essa cidade. E a gente tem a alegria de acolher a todos que vêm de fora. E bom é que juntos estamos fazendo esse trabalho de ganhar para Jesus em um ano 1.767 vidas para Jesus. Não é isso, Marcos? Não é isso, Sandro? Vocês também foram adotados aqui como eu, né? Tem militar que vem e não sai mais, né? Aqui está cheio de militares da FAB que vivia mudando de cidade. Aí veio para São José e encontrou a igreja da cidade. Aí não tem jeito mais não, né? Que coisa boa. Mas também hoje queremos com muita alegria, depois da mensagem, o pastor Fabiano vai estar dedicando ali um livro muito importante que ele lançou na conferência. Eu queria que ele viesse aqui, pastor Fabiano. Obrigado, Fabiano. E eu quero... Fabiano, você é um filho muito amado. Pensa, né? E o seu crescimento, a sua alegria, ver você agora se preparando para casar a segunda filha, você e Vivian, esse casal maravilhoso, ela que acabou de fazer a ceia, e ver você com a sua agenda cheia. Pastor Fabiano tem convite para pregar o ano inteiro no Brasil e no exterior, às 52 semanas do ano. Mas ele diz não para a maioria dos convites para ficar aqui na igreja. Eu sei disso. E vê-lo crescer no ministério da pregação, no ministério profético, fazer tantos discípulos, vê-lo crescer e lançar tantos livros que abençoam o nosso Brasil, fruto do seu quarto secreto. Obrigado, filho. E aqui você está lançando para capacitar a igreja, o primeiro livro da série Igreja Família, formando uma comunidade profética. Defina para mim o que é ver a nossa igreja como uma comunidade profética. Pai, é a capacidade de instalar uma cultura onde todos possam ouvir a voz de Deus e serem guiados pelo sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus. Então, transformar o cotidiano em algo sobrenatural, até que o sobrenatural seja natural. Aleluia. Então, imagina só um exército de filhos espirituais que sabem que podem ouvir a voz de Deus, influenciando os montes da sociedade. Todas as idades. Todas as idades, porque a gente brinca, né? Todas as idades, porque não existe Espírito Santo Júnior, né? É verdade. O Espírito Santo é uma pessoa, e nos últimos dias os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos, os idosos sonharão. Glória a Deus. E aí também o pastor Max, dentro dessa mesma série, ele também pode estar lá com vocês. Obrigado, Max, por seguir o caminho do seu irmão aqui. E ele está lançando também, dentro da série Igreja Família, formando homens de honra. Porque se discípulos não nascem formados, homem de honra também não. Ainda mais com um mundo desse que desfigura a masculinidade. Então, obrigado, Fabiano e Max, por esse movimento lindo do homem de honra, de restaurar a hombridade e a masculinidade na igreja. E aí, fruto disso, um livro pessoal, muito lindo, é também lançado, e você vai estar dedicando para homens que podem adquirir e levar, e para mulher que pode comprar para o seu marido, né? Olha só. Elas vão querer ler, né, pai? Você sabe como é que não é? Ela vai, tem curiosidade. Tem muito segredo. Elas ficam aqui no culto homens de honra. Escondidas algumas, Elas amam vir servir na técnica nesse dia. Fala um pouquinho sobre a essência de homens sobrenaturais. Olha, o livro mais desafiador da minha vida até aqui. Tem 4 anos que eu penso nesse assunto. Como que Deus tira Gideão da covardia e troca o ser de covardia para o ser de coragem. De alguém frustrado, cheio de medo, para um libertador de uma nação inteira. Vou tratar no livro, vou contar histórias minhas do meu pai, com meu pai. Tem muitas coisas boas também que eu não contei em outros livros. E é uma lupa na perspectiva para vencermos os 2 maiores problemas, na minha opinião, na formação de um homem, que é o medo e a passividade. Então, como
como está aqui, né? Uma jornada ativa de identidade, coragem e posicionamento. Então, com 51 anos, eu recebi autorização para escrever, né? Enfim, um livro. E está lindíssimo. Para homens, e o meu coração está aí. Endossado aqui pela psicóloga e terapeuta Gláucia Medeiros, pelo apóstolo e profeta Jetro, Miguel Shoa, Mateus, e tive a honra de fazer o prefácio, de ler. Muito obrigado, filho. Então, igreja, sinta-se honrado em meios a tempos em que estão tão difíceis. Esse dia eu vi um pastor na internet falando de moralidade, lá no Rio de Janeiro, no 3º casamento e no púlpito. Em tempos de tantos escândalos, queridos, nós estamos em família aqui. Você sabe por que o seu pastor não faz uma convocação para a gente ir para o 7 de setembro na rua hoje? Porque eu tenho vergonha. A igreja brasileira, se eu tivesse recebido um convite para ir fazer uma manifestação de arrependimento, de perdão a Deus, à sociedade, aí eu fecharia a igreja e a gente ia para a rua. Mas para fazer manifestação, esperando que não crentes tenham comportamento de crentes, enquanto que nós, como igreja, estamos gerando um escândalo após o outro, ontem, e eu vejo muito isso no Fabiano, quando o pastor Josué Gonçalves e o Douglas deram uma aula aqui ontem sobre filiação e paternidade, eles disseram que falta, às vezes, a questão da autoridade moral. Por que muitos filhos são o que são? Porque o pai não tem autoridade moral para corrigir. Parte dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de falta de liberdade, de escândalos na justiça, tem a ver com a promiscuidade que igrejas e líderes evangélicos se envolveram no toma lá da cá e perderam a autoridade moral. Aí agora a gente vai fazer uma coisa que deveria ser precedido, sabe de quê? De uma marcha de pano de saco cinza e pedido de perdão à nação. Então, vivemos tempos muito desafiadores, mas nós cremos que é no secreto que a grande batalha acontece. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos declarar isso juntos? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando começar em nós, como igreja evangélica, restaurar o sacerdócio masculino dentro de casa, restaurar a honra, de pais honrando seus filhos, filhos honrando seus pais, a gente vivendo em harmonia, com a boca santa e não suja, com uma vida só dentro da igreja e na noite, aí sim, Deus vai restaurar a nossa terra. Do contrário, nós vamos continuar devendo ao Brasil, não a boas novas do Evangelho, mas até a próxima notícia de polêmica e escândalo. Então, Fabiano, obrigado por ser quem é, por entrar nas batalhas certas e junto com esse grande exército de homens de honra, guerraram pelos motivos certos, com jejum, com voto, com verdade, pela família, pela igreja, pelo reino e pelo uns aos outros. E aí vamos ao mundo com autoridade dizer: arrependei-vos e crede, porque Jesus está voltando. Amém? Fica de pé, vamos orar consagrando esses livros e orando por homens sobrenaturais, por uma igreja profética e por ministérios de homens restaurados. Pai, nesta manhã dominical que celebramos há 203 anos a independência da coroa portuguesa, passados 203 anos, somos uma nação que precisa ser independente do pecado, mas dependente de Ti. Aleluia. Pai, aqui da colina pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos pecados da nação, de igrejas, de líderes, e aqui a começar em nós, possamos ser não religiosos moralistas, mas homens e mulheres da bacia e da toalha, seguindo o Nazareno,
queimando no sobrenatural, edificando uma igreja sobrenatural. Obrigado pela vida do meu filho espiritual, discípulo pastor Fabiano Ribeiro, um homem de honra. Deus, continue o abençoando, com unção, graça e poder. Todas as vezes que ele subir no púlpito para pregar, esconda-o atrás da cruz de Cristo. E que esses livros sejam como os missionários, o dele e o do pastor Max, que possam ir a ministérios, igrejas, pastores. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o único Deus. E a ti dedicamos nossas vidas, nosso ministério e estas literaturas para a glória global do Senhor. Enquanto o Senhor não volta, nós vamos em direção à nossa missão e a salvar mais um para Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Te amo. Pode se assentar. Na saída o pastor Fabiano vai estar lá, dedicando os livros, e ele vai pregar no culto das 5 e no culto das 7, hoje à noite também. Está com expectativa de receber a palavra? Vamos à quarta mensagem da série Discípulos de Jesus. Veja o vídeo, baixe o esboço e vamos à palavra. Obrigado. Disse Jesus: vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Essas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado: estar com Ele e vir para Ele. Essa é a essência do discipulado: ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou um programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver. Uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Na quarta mensagem de hoje, veremos como um discípulo de Jesus que serve com excelência, praticando o amor e servindo com alegria. Para você acompanhar a mensagem, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Glória a Deus. O discípulo de Jesus, ele segue a Jesus. E por isso, nós precisamos mortificar a carne. O preço do discipulado, embora que a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Está escrito em Lucas 14, 27. Vamos ler juntos? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então a salvação é pela graça. Cristo morreu por nós. Carregamos esta cruz vazia aqui, porque é uma questão de identidade e pregação. Como cristãos evangélicos, não temos o corpo na cruz, que é o chamado crucifixo. Nós temos a cruz vazia. Por quê? Porque o nosso Senhor, Ele passou pela manjedoura, mas ela está vazia porque Ele cresceu. Ele passou pela cruz, mas Ele de lá saiu porque Ele foi sepultado. E pregamos também o túmulo vazio porque Ele ressuscitou. Então Jesus veio ser, como filho de Maria, o Nazareno aqui entre nós. Mas depois ele se torna o Jesus, o Cristo, o meu Redentor, o seu Redentor. E eu não preciso morrer na cruz. Por isso também, como cristãos evangélicos, não usamos pagar promessas. É muito comum vivemos num país de tradição católica romana, onde as pessoas fazem a promessa. Nós entendemos, respeitamos, mas a nossa fé cristã evangélica não faz, porque entendemos que Jesus já fez isso por nós. Eu não preciso carregar uma cruz, porque Ele carregou a cruz por mim. Mas o que eu preciso? Crer no sacrifício da cruz e entender que quando Jesus diz isto aqui, que quem quiser me seguir, Ele não fala para pegar a cruz literalmente. Ele fala para pegar a morte espiritualmente. Então, quem quiser seguir a Jesus,
tem que passar pela morte espiritual. Em João capítulo 3, não é isso que ele ensina a Nicodemos? É necessário o quê? Nascer de novo. Como é que você nasce de novo? Temos um símbolo para isso, é o batistério. A gente desce as águas. Então, quando a pessoa, acabamos de ver 22 irmãos fazendo isso nesta manhã, eles estão submergidos na água, e a própria palavra batismo diz isso. Por isso também não batizamos por aspersão, porque quando você submerge a pessoa, e esta é uma tradição de raiz judaica, porque o batismo já acontecia, só que para purificação para os rituais judaicos. Quando Pedro prega em Jerusalém, tem 3.000 decisões, e diz que foram batizados. Onde eles foram batizados? Se você for a Jerusalém, tem ainda hoje os restos arqueológicos destes batistérios, porque eram muitos ao redor de Jerusalém. Então daí vem esta prática nossa de se batizar por imersão. Então você leva a pessoa ali e, como Cristo é a água da vida, ao levantar, simboliza a morte para a velha vida e o batismo para a nova vida. Então, Cristo, como a nossa água da vida, lava os nossos pecados, e isso é caracterizado pelo batismo, e nos levantamos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Por isso que um cristão, depois de batizado, nascido de novo, gerar escândalo com os pecados é uma contradição. Está faltando a morte espiritual. Todos somos pecadores, e a Bíblia diz, porque nós estamos no mundo, temos um corpo que ainda tem uma carne que luta contra o pecado, mas nós não podemos pecar habitualmente. O pecado é errar o alvo, o pecado é um acidente, pecado não pode ser hábito. Um cristão que peca intencionalmente, costumeiramente, ele talvez tenha entrado numa igreja, tomado um banho no batistério, mas não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, disse Jesus, se torna um seguidor de Jesus. Então, querido, não se contente em ser evangélico, não se contente em ser batizado em águas, não se contente em ser membro da igreja da cidade. Tenha a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, que você já morreu para o mundo, que você aceitou Jesus e agora você não volta mais, porque Lucas 14, 27 fala de você. Qualquer um, homem, mulher, adolescente, jovem, adulto, terceira idade, que não tomar a sua cruz, quer dizer, que não tomar a morte, porque morte para os romanos, morte de cruz significava morreu. Ninguém passava pela cruz e ficava vivo. Então, toma a sua cruz, disse Jesus, quer dizer, está tomando a sua identidade de morte. E aí, depois disso, vai seguir a Jesus. É claro que ele não está falando de morte literal, nem sacrifício literal, porque senão depois como é que nós vamos seguir Jesus? Ele está falando de uma morte espiritual. E, inclusive, na sua família. Quando você chegar com aquele marido muito teimoso, aquela mulher muito teimosa, e que não faz o que tem que ser feito, mas tudo tem uma ideia, tudo tem uma opinião, tudo tem uma palavra, tudo tem que falar alguma coisa. Obediência mesmo é pouca, né? É muito homem, muito eu, quase que faz assim, glória a mim, amém a eu, né? Tudo está lá, o homem em primeiro lugar. Faz um favor espiritual para essa pessoa, bate nas costas dela e fala assim, morre um pouquinho, morre um pouquinho, porque é o preço do discipulado, tem que morrer para o velho homem. Tem gente morrendo por causa de uma opinião, por causa de um sentimento e um temperamento colérico, sanguíneo e hemorrágico, aí no trânsito, na rua, nas praças. Então, precisamos morrer para o velho homem e nascer para Deus. Então, se isso acontecer, qualquer um de nós, eu com Leila, Leila comigo,
eu com os meus filhos, eu com vocês, vocês comigo. Vanessa, você com esse moreno alto, bonito, sensual aí, né? Filipão, menos, Filipão. Menos, mais Jesus, mais Jesus. Às vezes a gente precisa desse toque, porque a nossa carne grita muito. Então vamos lá, dentro desta série, o discípulo de Jesus, esse que tem que morrer. As outras 3 mensagens anteriores você tem no nosso canal ICTV. No relacionamento com Deus, vimos a primeira mensagem, o discípulo de Jesus vive para a rendição, ele vive rendido. O rendido, ele não tem reação, né? Ele tem que se entregar. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. No relacionamento com o mundo, ele vive para a santidade. Foi a segunda mensagem da série, o discípulo vive em santidade. A terceira, no relacionamento para consigo mesmo, ele conhece a si mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu me torno mais forte. E hoje, então, vamos para a quarta mensagem no relacionamento para com os outros. Ele serve com excelência. Abra sua Bíblia e deixe aberta em Romanos 12, capítulo de número 12, versos 9 a 13. Toda esta série, o discípulo de Jesus, é baseada em Romanos 12. E eu queria te pedir algo. Leia Romanos 12 hoje. É um texto transformador. Também essa série está baseada no livro do pastor Chip Ingram, um livro extraordinário, o melhor livro que eu já li sobre Romanos na prática. Romanos capítulo 12, que fala sobre o extraordinário discípulo de Jesus, que é o discipulado que transforma. Então pega lá depois. E esse discípulo de Jesus, e eu louvo a Deus por ter homens que hoje estão falando muito, com seriedade, como o pastor Cicinho, que teve uma conversão muito linda no milagre de Deus, e agora ele não é mais conhecido só como um grande atleta que passou por grandes clubes como o Real Madrid, como a seleção, no Brasil e no mundo, mas como um pregador do Evangelho, um pastor que leva a mensagem do Evangelho. E o Evangelho é assim, é dentro da igreja, mas é fora da igreja também, é no campo, é na tela da TV, é onde você for. Amanhã, querido, você vai aonde eu não vou, como médico, advogado, engenheiro, professor, dona de casa, síndico lá no seu condomínio, porteiro no seu condomínio, frentista. Você imagina quantas pessoas, você que é frentista, você vai encontrar essa semana. E o seu serviço é uma pregação. Imagina você que trabalha num restaurante, você que é militar, você que trabalha no serviço público. Quando você vai no serviço público, seja municipal, estadual, federal, e alguém te serve bem, hoje já é uma grande pregação. Porque o serviço público, por a pessoa não poder ser dispensada, muita gente está lá, mas ele nem queria estar lá. E ele não deixa isso escondido da pessoa que precisa do serviço dele, e às vezes serva mal. Querido, o seu serviço público, municipal, estadual, federal, legislativo, executivo, judiciário, você que trabalha na política ou não, é o seu ministério, é o seu lugar de pregação. Como também no esporte, você não pode entrar em campo e entrar o diabo com você, porque lá você se transforma, lá tem que entrar o Espírito Santo com você. Porque o seu testemunho é mais importante do que o que você fala. Inclusive, obrigado sim por gravar hoje, está no nosso canal aí com o pastor Max. Você pode pegar o link depois e encaminhar para um amigo o testemunho dele. E ele dando uma palavra, está no nosso canal ICTV também, hoje foi ao vivo. Fazemos todos os meios para levar o Evangelho de Jesus, porque discípulos fazem discípulos. Mas não pode depender só dos pastores dentro das igrejas. É amanhã. Quando o culto termina, começa o trabalho. Quando termina a celebração, começa a missão. Amém? Por isso que quando nós terminamos o culto aqui, nós enviamos. Só não sai enviado quem sai antes de acabar. É verdade. É verdade. Por quê? Porque a última coisa que nós fazemos no culto é a bênção do envio. Quem sai antes, perde, não é? Perde. E queremos sair daqui
pastor Fabiano e eu temos uma máxima, ele lidera a nossa rede de igreja, a gente diz sempre para os nossos pastores, estamos agora em celebração em 30 outras localidades neste exato momento, a gente vai para qualquer lugar desde que enviado. Não é isso, Max? Para qualquer lugar desde que enviado. Então lembre-se sempre, e como tomamos a ceia hoje, é uma boa aplicação. Judas saiu primeiro, né? Nossos cultos aqui sempre tem um tempo normal. Ninguém, se você quer um culto que não tem hora para acabar, vem no andar de cima. Não é isso, Nelly? Mas aqui, até porque temos 4. Então vamos lá. Acho que hoje todos ficaremos. O discípulo de Jesus serve com excelência. Você pode dizer isso comigo? O discípulo de Jesus serve com excelência. O que aconteceu aqui? O Espírito Santo relógio apagou. Gente, ele guia a gente aqui com os horários. E eu já apagou. Então quer dizer, pastor Fabiano, que pode mais. É que eu acho que pensaram que era o pastor Fabiano que ia pregar agora às 10 horas. Que ele pregou às 8. E agora sou eu. O pastor Fabiano gosta de passar do horário, né? Profeta é assim mesmo, né? Mas me ajuda aí, pessoal da técnica. Volta aqui o horário. Mas vamos lá. O discípulo de Jesus serve com excelência. Romanos 12, 9 e 10. Vamos ler juntos, igreja? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Amém? Queridos, isso é uma revolução, é contracultural no tempo que nós estamos vivendo, na cultura do Instagram, que o alvo é a comparação. Pessoas compram por compulsão, compram o que não gosta para pagar com dinheiro que não tem para agradar quem detesta. Loucura, mas é isso que o Instagram tem feito com muita gente. A pessoa estava em paz, satisfeita com a sua vida, até que vem o outro, o mito da grama mais verde. Aí ele já não está mais satisfeito com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua casa, com o seu carro. Compra um carro hoje, no dia que entra no carro já está pensando em qual vai trocar amanhã. Querido, você pode ter o que você quiser, mas compre por necessidade e oração, nunca por compulsão ou comparação. Porque isso gera uma frustração terrível. Ninguém aguenta esse peso de comprar. Isso gera, além da dívida, a frustração, porque a gente não precisa disso. E a nossa natureza cansa. Então, como real discípulo de Cristo, temos que entender que o que somos, o que temos, é para glorificar a Deus e servir as pessoas. E quando a gente entra nessa compulsão de ter, os que têm mais de 40 aí, lembra daquele comercial da Garoto hoje Nestlé? Compre batom. Tem gente até hoje, né, que vai e compra por compulsão. João 14, 34, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. O amor é a coisa mais preciosa. Entenda, querido, que olha o texto que Jesus diz em João 13, amem um ao outro. Ele não está falando para gostar, não é sobre gostar. A Bíblia não manda a gente gostar de ninguém. Porque pensa bem, como é que você que gosta de música clássica vai gostar de alguém que gosta de rap? Não dá. Como é que você, corintiano, vai gostar de São Paulino? Não dá. Simplesmente não dá. Mas quem disse que a Bíblia manda a gente gostar? A Bíblia manda amar. E se você tem que amar o inimigo, quanto mais o seu irmão de fé que tem outro time, que gosta de outro estilo de música, que gosta de outro estilo de roupa, né? Não tem outra opção senão obedecer. Para servir com excelência, eu preciso escolher amar. E o amar não tem a ver com gostos e preferências dos outros. Tem gente que se veste de um jeito que eu digo misericórdia.
mas a gente tem que amar também, não é? Porque é a base do serviço cristão. Chip Ingrid diz, à medida que você passa tempo na palavra de Deus e entende o seu amor, o Espírito Santo criará novos desejos dentro de você para amar e servir aos outros como nunca antes. O Espírito Santo cria um desejo. Quando você ama o Espírito Santo, lê a Bíblia, você cria um desejo de amar e servir. O que é missões, gente? Pastor Fabiano, o pastor Max vai daqui a alguns dias com 16 homens de honra aqui da igreja, lá para Moçambique, para a África. Eles vão lá fazer turismo? Não. O valor de ir para lá é o valor de ir para a Europa, é o valor de ir para os Estados Unidos. Por que vamos para lá? Porque vamos para lá por amor a servir. É isso. Então entender que a gente não tem que gostar para servir e amar. A gente tem que amar e pronto. Porque é uma questão de obediência. No abecedário da língua portuguesa é ABCD. No de Deus é obedecer. Simples assim. E a gente não vê para crer, a gente crê para ver. Então aquela pessoa que você está olhando, o pastor Max falou sobre isso aqui na conferência de homem, ele não trata a pessoa como ela é, mas como ela pode vir a ser. Vê o potencial no adolescente, no jovem. Minha irmã, o seu marido tem um potencial incrível. Não desista dele não. Eu sei que ele não chegou lá ainda, mas não desista, segura na mão dele, segura no braço dele, de vez em quando diz, morre um pouquinho, mas não desista dele não, vai lá. Meu irmão, não desista dessa mulher aí não. Ainda mais você que está enriquecendo e prosperando, glória a Deus, fique com ela, porque no Brasil tem isso, né? Você viu a quantidade de executivos que foram pegos aí recentemente, traindo a esposa com uma pessoa do trabalho? Então é muito comum. O cara de 60 começou lá com 20 com uma mulher, ela roeu o osso com ele, agora que ele está comendo a picanha, quer trocar por uma de 20 de novo. Aí fica pintando o cabelo, botando os botox em dias. Calma. Eu não sou contra a cirurgia plástica, não. Já falei isso aqui várias vezes. Você só tem que olhar a sua motivação. A sua motivação. Porque tudo que não procede da fé, pecado é. E em tempos de muita comparação, você pode também sofrer o pecado da tentação. Eu posso até doar sem amar, mas eu não posso amar sem doar. Amém? Porque o amor é a base de tudo. Deixa a sua Bíblia aberta então em Romanos 12, 9 a 13. Eu quero tirar... voltou o Espírito Santo aqui em forma do relógio. Para a alegria das dedicatórias do pastor Fabiano hoje. Brincando, você pensa um homem que trabalha no horário. Eu nunca vi um profeta ser tão organizado quanto o pastor Fabiano. Primeiro, para você servir verdadeiramente uns aos outros, com amor, com excelência. Diga comigo, amor e excelência. Não separa essas duas coisas não. Porque tem muita gente que em nome da excelência despreza o amor. E aí, em vez dele ser uma pessoa detalhista, ele passa a ser perfeccionista. Detalhista, gente, não tem problema nenhum. Você sabe que eu sou detalhista. Porque sem detalhe não tem excelência. A excelência está justamente no detalhe. Por isso que quando eu vou na sua casa, você já sabe, você nunca vai dizer, pastor, não repara não. Porque se eu for, eu reparo. Não tem como. Eu vou tirar isso. É a minha personalidade. Se eu vejo, eu reparo, não tem jeito. Tiago, Marcel e Karina que o sabem aqui na igreja. Não tem jeito. Agora, há uma diferença entre você ser detalhista, que gera excelência, está nos detalhes, e você ser perfeccionista. Perfeccionismo é religioso, é doentio. Aí você precisa do grupo de apoio do 30 semanas, sexta-feira aqui na igreja, para tratar o perfeccionismo. O
Perfeccionismo é, você nunca está satisfeito, você está sempre cansado, você está sempre cobrando. O perfeccionista está almoçando no domingo na família em casa, aí um filho de 3 anos derruba a jarra de refresco e cai o suco todo na mesa, e aí ele vira o incrível Hulk e acabou o almoço. Esse é o perfeccionista, que não deixa a criança ser criança dentro de casa. A mãe perfeccionista, ela fica doente e adoece todo mundo. O marido não pode ter um dia de folga de esquecer uma meia fora do lugar, que já vira um cataclisma, né? E aí ela gera um problema por causa da neura da casa limpa, que tem que passar o pano na maçaneta 5 vezes por dia. Jesus ama a senhora, a gente também, mas a senhora precisa se tratar. Porque ninguém aguenta, não é? Gente, o que eu chupei de chupeta que caía no chão e eu não lavei, e estou aqui. Se você pegar o seu filho também e botar ele em super proteção, tem criança que leva o filho para o parquinho com meia e com uma touca de plástico no pé. Depois que ele brincar, desinfeta, mas ele precisa daquelas bactérias para não ficar doente qualquer hora também, todo tempo. Faz parte da vida, ué. Faz parte da vida. Andar descalço nunca matou ninguém, mas excesso de zelo deixou muita gente doente. É o perfeccionismo. Detalhe é uma coisa, gera excelência, mas perfeccionismo e controle gera gente frágil e doente. Muita gente frágil. Preparar o filho para a vida é também deixar, às vezes, ele... Olha, a pastora Leila pode sentar com você e dar uma aula nisso. Às vezes se cortava, caía e nada tirava a paz da Leila. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo em paz. Gente, ela está lá no Acre, em Rio Branco. Gente, eu nunca peguei a Leila com uma mentira na vida e nunca peguei a Leila levantar a voz com ninguém. Agora, se você fizer algo mentiroso, que honrou, que desonrou, que mentiu, lá pela 5ª vez ela vai ficar muito chateada com você. E aí a gente já percebe de longe, a gente já sabe. Na 1ª, 2ª, 3ª vez ela dá ainda uma chance. Mas tem gente que quer pela 13ª, né? Aí você pode ter certeza que você vai ver ela com a cara fechada. Nunca xingando, nunca brava e nunca alterando a voz. Mas ela vai ficar séria, né, Fabiana? E não queira ver. Vamos lá, vamos anotar essas 4 chaves. Posso pregar? O Espírito Santo está falando ali que eu tenho 15 minutos. Vamos lá. Seja verdadeiramente você. Romanos 12, 9, Paulo diz, leia comigo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Você sabe o que significa a palavra sincero? Sem cera, sem máscara, sem enrolação. É você. Você com seus dons, com suas habilidades. Agora é claro, você não pode ser um animal chucro, um ogro e dizer assim, não, meu bem, eu sou assim. Não, você não é assim, que Deus não te fez assim. Isso é algum processo de deformação na sua formação, que precisa ser tratado. Talvez uma mãe foi muito rude com você, um pai foi muito rude, faltou educação, faltou formação, então agora você faz uma análise e conserta isso. Mas personalidade, cada um tem a sua. A comunidade autêntica ocorre quando o seu verdadeiro eu se revela e responde às necessidades reais pelo motivo certo e pela maneira correta, diz Stephen Ingrid, no autor A Espiritualidade que Transforma. Então, seja você. A palavra sincero, ela vem do grego que é sem hipocrisia, sem máscara, sem cera. E isso deve ser a vida de todos nós. Vamos trocar as nossas máscaras e sermos nós mesmos. Que em nome de Jesus, a igreja da cidade seja uma igreja família, uma comunidade não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que seguem ao perfeito. De gente verdadeira, de gente autêntica, de gente que fala a verdade em amor.
Amém? Glória a Deus. E 1 Coríntios 13, de 1 a 3, vai falar sobre essas características dos dons que deve vir sempre acompanhada do amor a Deus e aos pobres, as pessoas mais pobres. Queridos, servir ao pobre, ao estrangeiro, ao refugiado, à criança, ao mais fraco, não é pauta de esquerda, não é pauta de direita, é pauta do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor. Então, se você, como vimos no devocional semana passada, de fato, quem ama a Deus, serve ao próximo, empresta ao Senhor. Então essa é a primeira característica. Seja você, ame a Deus, sirva as pessoas, trate todo mundo com educação, mas não faça a vontade de todo mundo. Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito: eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. O falar, o ter, o dar, só tem aproveito se for em amor. Para servir verdadeiramente, segundo, atenda às necessidades reais do seu próximo. Não é fazer vontade. Esta igreja tem 115 ministérios. E você deve estar servindo em alguns. Senão, que o Espírito Santo hoje te constranja a servir também. Quando você for pegar o seu filho no ministério infantil, tem quase 1000 crianças lá no ministério infantil, nesses cultos da manhã. Vai lá e agradeça. Dediquem-se uns aos outros com, leia comigo, amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. Está vendo como é revolucionário essa palavra de discipulado? Porque vai na contracultura. Todo mundo quer ser servido, mas não quer servir. A igreja tem que ir na contramão desta realidade hedonista que vivemos hoje. Dediquem-se uns aos outros. O que é dedicação? É fruto de um zelo, de um trabalho. Não vai vir de graça. Servir aos outros dá trabalho. Todo mundo aqui que serve, se você vai ali no pit stop agora, a igreja tem um ministério para servir aos que servem. Porque amamos servir e amamos aos que servem. Então tem lanche, tem cuidado, tem um lugar para eles descansarem, até porque são várias celebrações. Isso é maravilhoso, servir, e isso é o exemplo de Jesus. Paulo diz em Filipenses 2,7, esvaziando-se a si mesmo, vindo ser servo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava no céu, em poder, em majestade, Ele abre mão de tudo isso para vir servir eu e você, dar a vida por nós. Então um cristão que diz ser discípulo de Jesus e não ama servir, ele é um contrassenso, um antagonista à sua própria fé. Porque Jesus é o líder da bacia e da toalha. Eu estava nos Estados Unidos em 2022 e eu conversei com bastantes pastores quando nós estávamos estabelecendo a Inspire Network USA. E eu falei assim, como é que a gente pode servir os pastores aqui nos Estados Unidos? 3 deles me falaram e me chamou a atenção que os 3 falaram a mesma coisa. Os pastores americanos são muito orgulhosos. Nos ajude a eles entenderem que nós precisamos aprender com os brasileiros, estarmos uns com os outros. E eu tenho, sempre que posso, quando você vê os nossos irmãos pastores americanos,